Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: calcule ou encontre a derivada de w em relação a s e a derivada de w em relação a t, onde o w é 2 vezes xy, o x é s ao quadrado mais t quadrado e o y é s sobre t. Perceba que nós temos uma situação em que nós temos o w, aqui o w é uma função f de duas variáveis, x e y. E por sua vez o x é uma função g de duas variáveis, s e t. E o y é uma função h, também de duas variáveis, s e t. Em situações como essa, que nós temos várias variáveis envolvidas, temos diversas variáveis envolvidas, nós vamos aplicar a regra da cadeia para funções com mais de uma variável. Perceba que nós queremos, se nós substituirmos o x e o y no w, o nosso w se transforma numa função de duas variáveis. Perceba que se eu substituir o x, lembra que o nosso w é 2 vezes x vezes y, então o nosso w ele também pode ser transformado da seguinte forma: 2 vezes x, lembra que o x é o s ao quadrado mais t quadrado, vezes o y, lembra que o y é o s dividido por t. Se nós fizermos isso, o nosso w também se transforma em uma função, nós vamos ter o w dado em termos de s e t. Então o que nós temos é uma derivada parcial. Derivada de w em relação a s, derivada parcial de w em relação a s, derivada parcial de w em relação a t. Nós vamos usar a regra da cadeia para funções de duas ou mais variáveis. Nesse caso, nós temos um outro caminho possível. Lembra, fazendo isso, você tem o seu w em termos de s e t. E nós podemos aplicar a derivada simples, a derivada em relação a s de uma função de duas variáveis aqui, ou derivada em relação a t de uma função de duas variáveis aqui, e obter o mesmo resultado. Nós vamos mostrar isso no exercício. Vamos primeiro aplicar a regra da cadeia. Lembra que a regra da cadeia, para esse caso, ela diz o seguinte, que a derivada parcial de w em relação a s é a derivada parcial de w em relação a x vezes a derivada parcial de x em relação a s, mais a derivada parcial de w em relação a y vezes a derivada parcial de y em relação a s. Perceba que a variável aqui é s. Se nós quisermos a derivada parcial de w em relação a t, é só fazer a mesma conta. Derivada parcial de w em relação a x vezes derivada parcial de x em relação a t, mais derivada parcial de w em relação a y vezes derivada parcial de y em relação a t. Então a regrinha da cadeia aí, ela muda apenas a variável. Nós vamos aplicar essa regrinha da cadeia e calcular, usando essas formulazinhas, as nossas derivadas parciais. Perceba que nós temos aqui a derivada parcial. Primeiro, a derivada parcial de w em relação a s, que vai ser, em relação a essa, a derivada de w em relação a x. Então, vamos pegar aqui a nossa expressão em que o w é a função de xy e derivar em relação a x. Perceba que eu vou derivar x, derivada de x é 1, 1 vezes 2y. 2y nós tratamos como uma constante. Então, aqui vai dar 2y, 2y vezes 1, 2y vezes a derivada de x em relação a s. A derivada de x em relação a s, lembra que x é uma soma. Então, derivada da primeira parcela mais derivada da segunda parcela. Derivada da primeira parcela, 2s.
Derivada da segunda parcela, como eu estou derivando em relação a S, t é uma constante, t ao quadrado é uma constante, e a derivada de uma constante é zero. A segunda parcela, a derivada é zero. Tudo isso mais, né? Mais a derivada de w em relação a y. Em relação a y, nós vamos derivar y, 2x é uma constante. Está multiplicando, conserva a constante e deriva a função. Derivada de y em relação a y é 1, 1 vezes 2x. Então, 2x vezes a derivada de y em relação a s. Lembra que o y é o s sobre t. Eu vou derivar s, a derivada de s é 1 sobre t, vezes 1 sobre t. Só que aí nós não temos a derivada de w em relação a s, porque nós temos aqui as variáveis x e y, né? E nós sabemos que x e y são funções de s e t. Então nós vamos terminar essa continha fazendo essa pequena alteração aqui, olha, 2 vezes 2, 4, vezes s, vezes y. Lembra que o y é o s dividido por t, mais 2 vezes x, lembra que o x é o s ao quadrado, mais t ao quadrado, vezes 1 sobre t. Aplicando a distributiva, nós vamos ter a nossa derivada. 4s vezes s, nós vamos ter aqui a primeira parcela, que é o 4s ao quadrado sobre t, mais, né? Aqui nós temos 2s ao quadrado, né? Esse vezes esse, 2s ao quadrado, vezes 1 sobre t. Então, mais 2s ao quadrado sobre t. Mais, né? Mais 2t ao quadrado dividido por t. Lembra? Fazendo esse vezes esse vezes esse. 2t ao quadrado dividido por t, mais 2t. Que no final vai ser 4 mais 2, 6, né? Seis s ao quadrado sobre t, mais 2t. Então essa é a nossa derivada, né? Essa é a nossa primeira derivada, derivada parcial de w em relação a s, aplicando a regra da cadeia. Estou usando essa formazinha aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora em relação à variável t. Aí eu tenho que chamar a atenção para um detalhe. Lembra que aqui, olha, quando nós derivamos em relação a s, derivada de s é 1. Porque na verdade essa expressão aqui, ela é equivalente a s vezes t elevado a menos 1. Perceba que o nosso t aqui está no denominador, né? Quando eu subo, eu mudo o sinal do expoente. Então, s vezes t elevado a menos 1. Então, quando eu faço a derivada de y em relação a s, derivo s, conservo t elevado a menos 1, e a derivada disso em relação a s é 1 sobre t. Mas quando eu derivo em relação a t, eu conservo o s e derivo t elevado a menos 1, que é menos 1 vezes t elevado a menos 2. Então vai aparecer uma fração, né? Uma fração com o expoente 2. Vamos fazer a continha, vamos ver como é que fica isso. Então a nossa derivada parcial de w, só que agora em relação a t. Então isso vai ser igual a derivada de w em relação a x, que é a mesma coisa, 2y, vezes derivada de x em relação a t. Derivada de x em relação a t, vou derivar essa parcela. Derivada de s ao quadrado é zero. Então, derivada de t ao quadrado, 2t mais, né? Mais derivada de w em relação a y. Derivada de w em relação a y, 2x. 2x vezes, né? Agora aqui nós temos a nossa alteração, na derivada de y em relação a t. A derivada de y em relação a t vai ser menos 1, né? Então, eu vou conservar, lembra, derivada de uma constante, estou derivando em relação a t, o s é uma constante, então eu conservo a constante, s, e vou derivar o elevado a menos 1. Então você repete o expoente, menos 1, vezes t,
elevado a menos 1, menos 2. Tá? Aqui que vai aparecer a diferença. Em vez de t elevado à primeira potência, t elevado a menos 1, eu vou ter t elevado a menos 2. Então, em vez de t elevado à primeira potência aqui no denominador, eu vou ter t ao quadrado, sinal negativo. Bem, fazendo as continhas, isso vai ser igual a 2 vezes 2, 4y vezes t, menos 2 vezes, lembra, mais com menos dá menos, né? 2 vezes 1, 2, vezes x, vezes s, vezes t elevado a menos 2, que é 1 sobre t ao quadrado. Terminando a nossa conta, nós temos 4 vezes y, né? Lembra que o y é o s sobre t, então 4 vezes s dividido por t, vezes t, menos 2 vezes s, vezes 1 sobre t quadrado, vezes, né? Agora o x. 2 vezes s, vezes 1 sobre t. Agora o x. Quem que é o x? É o s quadrado mais t quadrado. Então, s quadrado mais t quadrado. Que vai ser igual a, vamos terminar a continha ali, 4 vezes s vezes t dividido por t. Então, aqui nós temos uma simplificação, né? Primeira parcela aqui, ó, 4s. 4s. E aqui, 2s dividido por t quadrado, né? Pegando tudo isso aqui, olha, 2s dividido por t quadrado vezes s ao quadrado. Então nós vamos ter menos, né? Menos. Lembra, 2s dividido por t quadrado vezes s ao quadrado. S ao quadrado vezes s ao cubo. Então 2 s ao cubo dividido por t quadrado. Agora, 2s dividido por t quadrado vezes t quadrado. Então, esse t quadrado cancela com esse. Então, menos 2s. Menos 2s. E no final nós vamos ter, né? Nós vamos ter a seguinte derivada. Isso aí vai ser igual a 4s menos 2s. 2s menos 2s ao cubo dividido por t quadrado, certo? Então nós temos aí a nossa derivada, né? Nossa derivada aplicando a regra da cadeia. 2s menos 2s ao cubo dividido por t quadrado. Perceba que essa derivada é ligeiramente diferente dessa, né? Ligeiramente diferente. A forma é a mesma, mas ligeiramente diferente. Nós fizemos isso usando essas formulazinhas. Agora vamos fazer isso usando a função w como sendo funções de st. E vamos conferir o resultado. Vamos ver o resultado. Nós já sabemos que a derivada parcial de w em relação a s é 6s² sobre t mais 2t. E a derivada parcial de w em relação a t é 2s menos 2s ao cubo sobre t quadrado. Isso usando as regrinhas aqui, né? As formulazinhas da regra da cadeia. Só que nós também já sabemos que a nossa função w, em termos de s e t, ou seja, substituindo as funções x igual a s² mais t² e y igual a s sobre t, em w igual a 2xy. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes s ao quadrado vezes s sobre t. Lembra, nós vamos aplicar distributivo aqui, né? Então fica 2s sobre t. Colocar aqui, olha, 2s sobre t, né? Que é esse vezes esse, vezes s ao quadrado mais t quadrado. Que no final vai ser, né? Fazendo a distributiva, 2s sobre t vezes s quadrado, 2 s ao cubo, né? Esse vezes esse, 2s ao cubo sobre t. Mais, né? Mais esse vezes esse, então 2s vezes t quadrado dividido por t. T quadrado simplifica com t, vai 2s mais 2 vezes s
vezes t. Então, essa aqui seria a nossa expressão da função w em relação a s e t, substituindo o x e o y, que são funções de st. O que nós queremos confirmar? Queremos confirmar que essas derivadas feitas assim são iguais a essas derivadas pela regra da cadeia. Então, se nós calcularmos a derivada parcial de w em relação a s, nós vamos ter, perceba que nós vamos derivar essa, né? Então, derivada de s ao cubo é 3s². Então, 3s² vezes 2, nós vamos ter 6s² sobre t. Lembra, estou derivando em relação a s. Se eu derivar em relação a s, o meu t é uma constante. Então, estou derivando em relação a s, né? Derivada de s ao cubo é 3s². Então, 3 vezes 2, 6s² sobre t. Mais, né? Mais a derivada em relação a s, derivada de s em relação a s é 1. 1 vezes 2 vezes t, mais 2t. Perceba que nós conseguimos obter a mesma derivada aplicando a regra da cadeia ou aplicando a derivada normal, a derivada parcial de uma função de duas variáveis. E a derivada de w? E a derivada de w em relação a t? Como vai ficar isso? Eu vou derivar t. Lembra que aqui nós temos uma expressão, né? Lembra que esse t aqui que está no denominador, na verdade ele representa essa expressão, né? 2 vezes s ao cubo vezes t elevado a menos 1 mais 2 vezes s vezes t. E aí nós vamos fazer a derivada em relação a t. Então, começando lá pela última parcela, na segunda parcela aqui, olha, derivada em relação a t, eu conservo 2s, que é uma constante, derivo t. Derivada de t em relação a t é 1, essa parcela aqui vai dar 2s. 2s. Aí vamos derivar essa parcela. Lembra que eu vou derivar t elevado a menos 1. E t elevado a menos 1, nós vimos que você repete o expoente, né, e subtrai 1. Então, isso aqui vai ser mais, né? Mais 2s ao cubo vezes derivada de t elevado a menos 1. Menos 1 vezes t elevado a menos 2. Que vai ser igual a 2s mais com menos, menos 2s ao cubo dividido por t quadrado, né? A gente desce o t elevado a menos 2 e perceba que essa parcela aqui é a mesma parcela que nós temos aqui. Ou seja, tanto a regra da cadeia como aplicar nossa definição normal, substituindo, transformando w, que aqui é uma função de x e y, substituindo x e y, transformando esse w em uma função de st, tanto de um modo como de outro, o resultado é o mesmo. As duas derivadas são iguais. Espero ter entendido, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Deixe um like que é importante. Muito obrigado.